Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo o vídeo, né? Meu nome é Pedro e eu vou conversar um pouco mais hoje com vocês acerca de processo civil 2, continuando nosso assunto de atos processuais. Hoje, falando de nulidades e também outros atos processuais importantes. E antes de começar, sempre vale lembrar que esse vídeo tem o intuito de trazer as coisas importantes, ou seja, vai ser uma revisão. Não vai ser, não vou falar da matéria inteira, senão o vídeo vai ficar longo demais. Beleza? Então, só os pontos importantes da matéria. E começando com nulidades. Vamos lá? E bom, inicialmente, para a gente entender o que é uma nulidade, a gente tem que lembrar que ato processual também é um ato jurídico. E como um ato jurídico, ele tem que ser executado por uma pessoa capaz, seu objeto tem que ser lícito, e sua forma deve estar prevista em lei, né? Ou que a própria lei não proíba. Então, a gente tem o nosso primeiro conceito aqui, que é ato processual, é ato jurídico. Ou seja, ele deve ser feito por uma pessoa, primeiramente, capaz. Vocês lembram o conceito de capacidade? Aqui a gente vai usar a capacidade processual, né? Que é a pessoa física maior de 18 anos. Então, a gente entende como capacidade a maioridade. A gente tem que lembrar que não é só isso, mas também a gente pode usar a questão da representação, quando for pessoa jurídica, ou quando for um menor de 16 anos, né, que é o incapaz. E também a assistência, quando envolve pessoas de 16 até os 18 anos, certo? Então, a maioridade, assistência e representação. Aqui a gente tem que lembrar também, isso é importante, que é preciso também, às vezes, a capacidade postulatória. A capacidade postulatória é aquela que o advogado tem de vir no processo e pedir alguma coisa, certo? Então, esse aqui é só para o advogado. Postulatória. Além disso, e outra coisa importante também para a gente falar é que o objeto da finalidade daquele ato deve ser lícito, né? Então, o objeto deve ser lícito. E, por fim, a sua forma deve estar prevista em lei. Ou que esta não o vede. Beleza? Então é muito importante que a gente conheça esse conceito aqui, porque qualquer coisa que vá diferente disso que a gente acabou de colocar aqui, o ato vai ser considerado viciado. Se ele for considerado viciado, ele vai ter que ser nulo, né, se for muito grave, ou até mesmo vai poder até ser convalidado, dependendo da gravidade desse erro, né, desse vício. E por isso mesmo a gente tem que ver agora a questão dos vícios, né? Quais são as espécies de atos viciados que eu tenho no processo. Então, prosseguindo aqui, nós iremos ter as espécies, vou dar um aqui, né? Espécies de atos viciados. Beleza? Dentro disso aqui, a gente vai constatar a presença de 4 mais importantes, né? E a gente vai começar falando do mais grave, que é o ato absolutamente nulo. Por que absolutamente? Porque o vício que vai existir nele vai ser tão grave, mas tão grave, que ele vai inclusive poder ser visto pelo próprio juiz de ofício e ser corrigido, entendeu? É um ato que a gente costuma falar que ele é insanável, não tem como você arrumar esse ato. E também é importante falar que depois de nulo, né, esse ato ele vai poder ser repetido, ou seja, vai poder ser feito de novo, dessa vez da maneira correta. E se não for possível isso, né, ele vai ser considerado precluso, né? Preclusão, vai perder o direito à execução de um determinado ato, se ele não puder ser repetido, se ele não puder ser feito de novo. Então, vamos conceituar aqui para vocês que ele é um vício insanável, podendo ser verificado de ofício pelo juiz. Tal ato poderá ser repetido. E se não puder,
e, se não possível, será considerado precluso. Beleza? Bom, e outro ponto importante para falar aqui dentro dos atos absolutamente nulos vai ser um ponto trazido pelo doutrinador Marcos Vinícius Gonçalves. Ele vai dizer que teve um ato absolutamente nulo no processo, né? Ele não foi verificado, tá? Então, teve uma sentença, essa sentença foi prolatada com esse ato já executado, né? Ninguém levantou ele, o juiz não viu de ofício, e a sentença vai transitar em julgado. Transitar em julgado não vai poder mais ser revista, né? Contudo, existe uma ação chamada ação rescisória, que se foi proposta dentro de 2 anos da coisa julgada, da sentença que transitou em julgado, você vai poder desfazer. Mas passados esses 2 anos, não vai poder fazer mais. Então, é por isso que ele fala que passado 2 anos, e não havendo ação rescisória da sentença, o vício vai ser considerado convalidado. Convalidado por quê? Porque teve todo o tempo do mundo para as partes arguirem esse ato nulo, né? Para o juiz de ofício, ninguém fez, teve coisa julgada, passou o tempo da ação rescisória e ainda assim ninguém falou nada. Então esse meio que vai ser convalidado. Quem fala isso é o Marcos Vinícius Gonçalves, tá? Doutrinador de processo civil. Ele vai falar aqui, podem ser convalidados os atos absolutamente nulos se passado o tempo para ajuizamento de ação rescisória. Beleza? Isso então são os atos absolutamente nulos. Bom, dito os atos absolutamente nulos, nós agora temos que falar dos atos relativamente nulos. A gravidade dele ainda assim apresenta um defeito um tanto grave, né? Mas por sua vez eles vão ser sanáveis, né? Eles vão poder ser corrigidos no processo. Não vai necessariamente anular tudo que foi feito. Ele vai poder ser consertado. E aqui é muito importante que vocês lembrem que para ser decretado nulo, o vício ele deve ser arguido pela parte que foi prejudicada. Ou seja, o juiz não vai poder ver de ofício, né, esse vício, e se a parte não entrar no prazo correto com uma petição arguindo essa nulidade, o ato vai ser convalidado. O ato sendo convalidado, ele vai produzir efeitos, entendeu? Enquanto nos absolutamente nulos pode ser verificado pelo juiz de ofício, trata-se de um ato insanável, os relativamente nulos, eles devem ser arguidos pela parte, eles são sanáveis, mas se as partes não arguirem eles no tempo correto para arguir, eles vão ser convalidados, eles vão produzir efeitos, como se correto estivessem. Beleza? Então, para conceituar aqui para vocês, trata-se de vício sanável, devendo ser arguido pela parte prejudicada, essa aqui é importante, ó, na primeira oportunidade que tiverem. Então, aconteceu o ato viciado. A parte vai ter que arguir ele no primeiro momento, tá? Não vai poder ser a qualquer momento. Uma coisa importante para lembrar no absolutamente nulo também. O absolutamente nulo vai poder ser arguído em qualquer momento. Já nos relativamente nulos, que a gente está falando agora, vai ter que ser na primeira oportunidade que a parte prejudicada tiver chance, beleza? Na primeira oportunidade que tiver,
Então, basicamente, é isso que a gente tem para falar sobre os relativamente nulos. É importante a gente fazer a diferença entre os absolutamente e os relativamente, porque são diferenças um pouco gritantes, tá? Então, é importante que a gente saiba basicamente esses dois aqui que são os mais importantes dessa aula, tá? Bom, e seguindo aqui, a gente tem que falar dos atos meramente irregulares. Ato meramente regular é aquele ato que, mesmo viciado, não faz diferença, entendeu? Por exemplo, o erro no cálculo da sentença. Sabe? Errou o nome do meio de uma das partes. São coisas que não têm muita importância assim, para o andamento do próprio processo. Então é por isso que ele é bem simples de vocês entenderem. Tá? A gravidade dele é ínfima. Então, por isso, meramente regulares. Tá? Não tem muita importância. A gente pode colocar aí para vocês que é um pequeno defeito. Que não prejudica ninguém. E por fim, a gente tem aqueles atos chamados de atos inexistentes. O que a gente precisa entender dos atos inexistentes é que eles possuem um vício tão grave, mas tão grave, mais grave que o absolutamente nulo, porque eles não chegam nem ao menos a existir juridicamente, entendeu? É a falta de um requisito tão básico para a prática daquele ato que ele não vai, que por causa disso ele não vai considerar vai se considerar existente dentro do ordenamento jurídico, entenderam? Um exemplo bom que eu posso dar aqui é uma sentença que não seja assinada por um juiz. A sentença obrigatoriamente tem que ser assinada por um juiz, não produz efeitos. Nesse caso, então, a sentença nem ao menos existiu. Entenderam? Colocando isso aqui para vocês, então, o ato, como o próprio nome fala, né, não chega nem a existir. Pois não possui requisito básico para a sua existência jurídica. E a questão da convalidação aqui, Pedro? Gente, ato inexistente nunca vai ser convalidado. Por quê? Porque ele nem existe, entenderam? Ele nem deve produzir efeitos, beleza? Então ele jamais vai ser convalidado, beleza? Então, finalizando aqui, esses são os principais atos para a gente conhecer, né, os atos viciados, né? Fazer bastante distinção entre o A e o B, saber que o C existe e entender como funciona o D, certo? Que é o mais grave de todos, ele nem chega a existir. Isso é importante que vocês saibam, beleza? Prosseguindo aqui, a gente agora vai falar um pouco do sistema de nulidades que o nosso código traz para a gente, né? Sistema de nulidades. Como é que esse sistema de nulidades ele vai funcionar? O código traz exatamente da maneira como a gente já colocou aqui. Se for um ato absolutamente nulo, né, vai inclusive poder ser visto pelo juiz, relativamente a parte tem que arguir no primeiro momento. Mas o ponto importante para vocês lembrarem daqui é a questão do princípio da instrumentalidade das formas. Por que ele é importante? Gente, se um ato atingir a finalidade dele, por mais que ele esteja viciado, e também que se ele não prejudica ninguém, ele vai ser convalidado, ele vai ser aproveitado, seus efeitos vão ser produzidos, beleza? Então, colocando aqui, se um ato atinge sua finalidade, este será válido. Beleza? Então a gente vai unir o que a gente viu no último tópico,
junto com o princípio da instrumentalidade. Se o ato atingiu sua finalidade, por mais que ele esteja viciado, ele vai ser válido, vai ser considerado válido, beleza? Então, essa é a questão importante. A gente vai, sempre que a gente puder usar esse princípio da instrumentalidade, a gente vai usar, porque ele é muito importante no Código de Processo Civil, chegando a ser, inclusive, um princípio, como o próprio nome traz. Entenderam? Então, esse aqui é a questão importante. Prosseguindo, né, o nosso último tópico aqui, a gente tem que falar da decretação da nulidade, né? Decretação da nulidade. Como ela vai ser feita? Aqui, a gente tem que entender que o ato, por mais que ele esteja viciado, né, ele vai produzir efeitos até que o juiz determine que ele não vai mais produzir. E onde que ele faz isso? Ele vai decretar, então, a nulidade em algum ato decisório. Vocês lembram dos atos decisórios? Aqui nós temos as decisões interlocutórias e as sentenças. Beleza? Então, ele vai decretar a nulidade em uma dessas decisões. Contudo, o ato vai produzir efeitos até que ele seja determinado como nulo. Colocando isso aqui para vocês, o ato produzirá efeitos até que seja decretada sua nulidade por meio de decisão interlocutória ou sentença. Beleza? Aqui eu ainda acho importante falar para vocês da questão dos efeitos da decretação, né? Os efeitos da decretação, melhor colocar aqui, a gente primeiro tem a questão dos atos sem efeito. Quando decretada a nulidade, os atos que se prolongarem desse que foi anulado também vão ser todos anulados, entendeu? Porque aquele é o princípio de onde partiu eles. Então, se o principal foi anulado, todos aqueles que se seguiram dele também, por consequência, serão anulados, né? Então, anulado o ato, todos aqueles que o seguirem, né? Serão igualmente anulados. A gente também tem ainda a questão dos atos complexos. O que são atos complexos? Atos complexos são aquelas situações onde existem mais de um ato diferente. Um exemplo clássico que eu dou aqui para vocês é a audiência de instrução e julgamento. Nela você vai colher depoimento de testemunha, depoimento pessoal, o perito pode vir para esclarecer. Se algum desses atos estiver viciado, não necessariamente vai prejudicar o outro, entendeu? Então, pode haver a nulidade de um ato, no ato da testemunha, por exemplo, e o depoimento pessoal e o esclarecimento do perito continuarem. Então, essa é a questão dos atos complexos. São mais de um ato, diferentes, ocorrendo no mesmo momento. Contudo, eles não necessariamente afetam um ao outro. Beleza? Nesses casos, apenas alguns atos podem ser anulados. Permanecendo os outros. Beleza? Bom, e por fim, a gente pode falar da questão do aproveitamento desses atos, de alguns atos que foram realizados dentro deste ato nulo. Por exemplo, e por fim a gente pode falar da questão do aproveitamento dos atos. Quando o juiz ele vê que existe alguma coisa que pode ajudar a formar o conhecimento dele, mesmo naquele ato nulo, ele pode reaproveitar aquilo, ele pode aproveitar desse ato para poder usar no seu julgamento. Por que isso? E, claro, não havendo algum prejuízo, né, que venha por parte desse ato. Mas por que ele pode fazer isso?
exatamente pelo princípio da instrumentalidade. Se atingir a finalidade de alguma maneira, né, ele vai poder ser aproveitado. Então, beleza? Então, esses são os pontos importantes aqui da nulidade dos atos processuais, né? E agora a gente vai ir para a segunda parte da aula, né? Que são a questão de outros atos processuais também importantes que a gente tem que saber dentro do processo civil, beleza? Vamos para lá, então. Bom, entrando já nessa segunda parte da aula de hoje, desse vídeo, né? A gente tem a questão dos outros atos processuais importantes da gente conhecer. E eles são basicamente 3, tá? Então, sem demorar muito, a gente tem aqui o nosso primeiro, que é a questão do registro. O que é, Pedro? O que é registro? Registro nada mais é o ato processual pelo qual o advogado, né, vai peticionar alguma coisa, vai querer entrar com um processo. Ele entra com a petição, o fórum, né, ou o meio eletrônico, né, que hoje em dia é por meio eletrônico, ele vai pegar essa petição inicial, né, vai numerar ela e vai mandar para distribuição, beleza? Então, esse é basicamente o ato de registro. Ele vai registrar que essa petição chegou e que vai começar um novo processo. É basicamente isso, o ato de registro, não tem muito mistério. Então, a gente pode conceituar assim: é o ato que documenta a entrada de novo feito no cartório. Beleza? Só a título para vocês lembrarem mesmo, é nesse momento que o processo é numerado. Tá? Ele ganha aquele númerozinho grande lá, que você já deve ter visto. É feito nesse momento do registro, beleza? E seguindo, né, o próximo ato, que está intimamente ligado a esse, é a distribuição. O que é distribuição agora, Pedro? Distribuição nada mais é do que vir esse processo para esse setor de distribuição, e o que ele vai fazer é distribuir em alguma das varas da comarca, entendeu? Geralmente é feito por sorteio, né? Mas se for um caso específico, né, como processo de família, e tiver uma vara da família, ele vai ser direcionado para lá, entenderam? Essa é a questão importante. E se for vara única, como é o exemplo daquela região de Roseira. Roseira é uma comarca que tem vara única. Como é que vai funcionar? Não tem para onde sortear. Então, vai ser só para aquela vara, entenderam? É uma questão bem tranquila de se lidar. Então, a gente tem que lembrar que a distribuição ele só vai mandar sortear o processo para alguma das varas. Se for vara única, é para essa vara, ou se for vara especializada, para determinada vara especializada. E se for que nem lá em São Paulo, tem mais de uma vara especializada para famílias, por exemplo, vai fazer o sorteio entre as varas especializadas da família, ok? Esse é a questão da distribuição. E colocando aqui para vocês, distribuição é o ato de sorteio do processo para alguma das varas de determinada comarca. Beleza? Somente se possuir mais de uma. Tá? No caso das varas únicas, e botar uma observação aqui, lembrar das varas especializadas. Ok? Sempre importante a gente então lembrar dessa situação de vara única ou vara especializada. Bom, e outro tópico importante ainda dentro de distribuição, para a gente conversar aqui, é a questão da distribuição por dependência. O que é distribuição por dependência? Como o próprio nome fala, ela depende de alguma coisa. Ou seja, no momento que eu for ajuizar uma ação,
a sua competência já vai estar definida, né, em virtude de conexão ou continência. Lembra que a conexão? A conexão é quando duas ações tiverem o mesmo pedido ou causa de pedir. Continência é quando existiam duas ações com mesmas partes, causa de pedir, etc., mas uma abrange a outra, né? Uma é maior que a outra, então a menorzinha vai vir para a maior. Essa é a questão, então, a competência já vai estar definida, não vai ocorrer o que a gente chama de sorteio, beleza? Então aqui a gente pode colocar que distribuição por dependência é a competência já definida para o ajuizamento de alguma ação em razão da existência de conexão ou continência com outra ação. Beleza? Esses então são os tópicos relevantes que a gente tem para falar de registro e distribuição. Beleza? Agora, vamos entrar no assunto mais importante da aula, né? Que é o terceiro ato aqui e último, mas também o que eu considero o mais importante, certo? Então, vamos lá. Valor da causa. Importante. Toda a causa civil deve conter um valor, beleza? Inclusive aquelas que não versem sobre algum bem, né? Ou algum valor econômico. Bem tem valor econômico, gente. E algum valor específico, né? Uma ação indenizatória, por exemplo, seria um exemplo de uma ação com valor econômico. Qual vai ser esse valor? Vai ser no valor da obrigação que você pretende ser satisfeita através do processo, beleza? Então, para começar aqui falando com vocês, toda ação civil deve conter valor da causa. Conter valor, tá? Toda ação tem que ter um valor. Inclusive aquelas que não versem sobre bens. Vou deixar isso aqui para vocês. Inclusive aquelas que não versem sobre bens ou valores econômicos. Beleza? Dito esse começo aqui, a gente tem que falar um pouquinho agora acerca de alguns pontos específicos do valor da causa. Pessoal, o primeiro ponto importante do valor da causa é a questão que ela pode determinar várias coisas dentro do processo. A primeira, e também importante, é a questão da competência. Ele pode definir a competência para onde a gente vai mandar ou ajuizar uma ação, beleza? Se for até 20 salários mínimos, por exemplo, pode ser feito no juizado especial civil. E se passado disso, ela vai para a justiça comum, vai para as varas cíveis normais. Entenderam? Essa é a primeira questão, que é a questão da competência. Outra característica importante do valor da causa que ela determina é a questão que ela vai servir como base para a gente calcular lá no final do processo as custas, as despesas, bem como os honorários advocatícios. Geralmente são calculados em cima do valor da causa. E também, né, ao longo do processo, bem quando ele começa, eles vão servir como parâmetro para a gente saber quanto pagar de taxa, né, quais são as custas que a gente vai ter ao longo do processo, né. Lá no começo a gente tem a taxa de mandato, tem a taxa de petição inicial, e ele vai ser usado justamente para definir esses valores, tá? Então vamos colocar isso aqui para vocês. Poderá não. Determinará a competência. Determinará então a competência da ação, para onde ela vai. Também vai ser usada como base
para o cálculo da condenação nas despesas e honorários advocatícios. Beleza? E também, né, vai servir como parâmetro para o cálculo das custas processuais. Chique. Continuando aqui, temos nosso segundo ponto aqui, que vai ser a razão da gente não aprofundar muito na questão do valor da causa assim. Aqui a gente está vendo mais como um ato, mas a gente vai vê-la melhor quando vocês forem ver a questão da petição inicial. Ela, inclusive, é um dos requisitos da petição inicial. Toda petição inicial tem que estar expresso o valor da causa, né? Porque toda ação civil deve conter algum valor, beleza? Então, aqui a gente pode colocar que é requisito essencial da petição inicial, certo? E o último ponto aqui, se a outra parte, se o réu, né, verificar que tem alguma coisa errada com o valor da causa, ele mesmo vai poder arguir isso. E quando? Com o primeiro momento que ele tiver chance. E qual vai ser o primeiro momento que ele tiver chance? Justamente na contestação. Vai ser usado como preliminar de contestação, coisas que vêm antes do mérito. É lá que ele vai poder falar. Contudo, se ele não falar, e se for um erro muito grave, o próprio juiz de ofício pode vir e pedir para alterar o valor da causa, tá certo? Então, a gente pode colocar aqui, pode ser impugnado pelo réu em sede de preliminar de contestação. Beleza? Contudo, o juiz poderá corrigir de ofício. Beleza? E como que a gente, só para finalizar, a título de curiosidade, bom, e como a gente calcula o valor da causa, né? Gente, vocês vão ver, como eu já disse, lá quando vocês estudarem petição inicial, mais aprofundado, uma coisa mais aprofundada, né? Da questão do valor da causa. Contudo, lá no nosso Código Civil, no artigo 292, ele vai trazer alguns exemplos, né, de como calcular o valor da causa, né? A título de curiosidade, eu vou falar alguns aqui para vocês. Por exemplo, na ação de alimentos. Na ação de alimentos vai ser 12 vezes o valor da prestação que o pai paga para o filho. Na ação de despejo, também vai ser 12 vezes o valor do aluguel, na ação de despejo, tá? No valor de ação indenizatória, o quanto você quer. No valor que tenha por objeto algum bem, o valor do bem, se tiver mais de um bem, todos os bens, entenderam? Assim que vai calcular. Seria legal se vocês dessem uma olhada lá no 292 para verem um pouco disso, beleza? E falando disso, eu fecho aqui a aula desse vídeo, né? Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, né? Como eu disse, eu só quis falar das questões que eu considero relevantes, né? Bem importantes para vocês saberem na hora da prova. Eu vou deixar esse material que eu escrevi aqui para vocês na descrição, tá? Então fiquem tranquilos. E qualquer coisa, pode entrar em contato comigo, eu vou deixar meus contatos aí embaixo na descrição também. De novo, obrigado, boa sorte para vocês na prova que vocês forem fazer. E é isso, gente. Até mais.